essa questão aqui, pessoal, a gente vai fazer por séries. E a gente vai fazer, centrando essas séries no zero. Então, é fazendo série de Taylor centrado no zero, que na prática é a série de Maclaurin. Beleza? Aí, olha, o bacana aí é porque com os conceitos que a gente viu antes, a gente não faz essa EDO com nenhum conceito. Porque essa equação diferencial aí, ela não tem coeficientes constantes. Beleza? Por exemplo, aqui eu não consigo escrever a equação característica para fazer com aqueles métodos anteriores. Porque aqueles métodos só funcionam quando os coeficientes são constantes. Tá compreensível aí? Beleza. Então, enfim, a gente tem que usar esse método mesmo de série de potências para conseguir resolver essa equação diferencial. Beleza, galera? Aí? Então tá. Olha, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar que a solução disso aí é uma série de potência y de x da forma somatória, não é isso? Com o n variando do zero até infinito. Um C índice n. Aí ele disse para centrar no zero. Então fica x elevado a n. Beleza? Se a gente fosse centrar em outro ponto que não fosse o zero, aí ficava x menos o outro ponto elevado a n. Beleza? Então tá, olha. A gente vai ver onde é que você tem solução. Quem são as soluções dessa EDO que vão ser desse tipo? Basicamente, a gente tem que descobrir quem são os coeficientes C índice n aí. Todo mundo entendendo, pessoal, o que eu estou dizendo agora? Vamos lá, de novo. Eu vou supor que a solução vai ser uma série de potência centrada em x igual a zero. Então, isso aqui eu poderia reescrever como sendo x menos zero elevado a n, né? Ó. Porque está centrando no zero. Enfim, então por isso que eu estou colocando logo direto aqui x elevado a n. Se fosse 2. Aí ficaria x menos 2 ao quadrado, entendeu? Beleza? Se ele quisesse que eu centrasse em outro lugar, aí eu faria x menos o número que ele pediu lá, elevado a n. Tudo certo, galera? Aí? Beleza? Vamos lá, vamos com calma aí. Todo momento que você não entender alguma coisa, pode me parar, certo, pessoal? Se você fizer isso, a gente entende da primeira vez. O que eu vou fazer? Já que eu estou supondo que a solução é uma série desse tipo, eu vou derivar. Eu vou botar essa série desse jeito aqui no lugar desse y. Aí eu vou derivar isso uma vez e botar a derivada primeira aqui, derivar uma segunda vez, botar a derivada segunda aqui, e depois a gente ajeita tudo. Tá dando certo aí? Beleza? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar o seguinte. A derivada primeira aqui em relação a x, dessa série vai ficar quem? Eu vou usar o fato da derivada da soma ser a soma das derivadas. Então, nota que isso aqui é a mesma coisa de C0, né? Mais C1x mais C2x ao quadrado e assim por diante. Todo mundo está entendendo aí? Então, se eu fosse fazer a derivada em cada termo desse aqui, o expoente desce, né? E aqui fica menos 1. Em cada um deles, né? Ó, por exemplo, se eu fosse continuar aqui, dava C índice 3, x a terceira e por aí vai, né? Se eu fosse fazer a derivada em cada um deles, esse expoente desce e aqui fica menos 1, né? Aqui esse expoente desce e esse fica menos 1. E a derivada da soma é a soma das derivadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso fazer, então, aqui dentro mesmo. Ó, porque se eu fizer aí dentro, eu estou representando que na prática eu estou fazendo em todos eles. Tá dando certo o que eu estou falando? Beleza? Então fica como aqui, ó. Fica n variando de 0 até infinito, de C índice n vezes n vezes x elevado a n menos 1. E pronto, fica isso aí como sendo a derivada primeira mesmo. Deu para entender o que eu fiz? O n desceu aqui, ó, e aqui ficou n menos 1. Aí a gente vai derivar isso aí uma segunda vez, né? Então eu vou colocar y, duas linhas de x, dando igual somatório do n variando do zero até o infinito.
Na prática não fica porque agora é n-1, né? Ó. Aí então vai ficar o quê? Fica 100 índice n vezes n vezes n-1 vezes x elevado a n-2. Vou tirar isso aqui daqui. Certo, galera? Aí? Todo mundo entendendo? Certo. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e substituir essa derivada segunda aqui, essa derivada primeira aqui e essa função aqui, ó. Beleza, né? Então eu vou colocar logo, né? Deixa eu pegar aqui a função, que é essa. No y... eu vou ficar com esse y duas linhas, que está aqui, na prática eu vou pegar esse somatório, né? E eu vou trocar o y duas linhas por ele aqui, ó. Tudo certo, pessoal, hein? Beleza? Aí eu vou colocar mais, né? X ao quadrado vezes y', que é esse somatório aí, né? Ó, o y'. Tranquilo aí? Mais, né? O x multiplicado pelo y, que vai ser quem? Esse somatório bem aqui, ó. Isso aí tem que ser igual a 0, né? Tudo certo, galera? Até aí? Beleza mesmo? Dá para replicar, né? O que a gente fez aí, de boa. Vamos lá, então. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Deixa eu dar uma recapitulada naquele contexto que eu comentei na aula passada. Eu vou repetir aqui, né? Não custa nada lembrar. Nossa. É o seguinte. Se você tem um somatório, por exemplo, de n variando de 0 até infinito aqui. Aí imagina que você tem um termo aqui multiplicado pelo x elevado a k, mais outro termo aqui multiplicado por x elevado a k também, certo? Todo mundo entendendo, hein? Se você tiver isso aqui, você pode colocar o x elevado a k em evidência, né? Aí ficaria com o quê? Ó? N variando de 0 até infinito, com esse termo mais esse, vezes o x elevado a k, certo? Todo mundo entendendo aí? Então, tá dando certo o que eu tô falando? Então tá, se você tem dois termos separados, eles podem ser unidos. Num termo só com x elevado a k em evidência. Tá compreensível, pessoal, aí? Só que, tendo esses termos separados aqui, vocês concordam que a soma desse termo com esse pode ser desmembrada em dois somatórios? Tá compreensível? Então ficaria somatório do n variando de 0 até infinito, desse termo xk, mais outro somatório do n variando do 0 até infinito, desse termo aqui xk. Tranquilo aí? Beleza? Aí é o seguinte, ó. Na prática, para você fazer o processo inverso aí, isso é, para eu estar desse jeito aqui e conseguir juntar isso num somatório só, qual é o pré-requisito aí? São dois. O primeiro pré-requisito é que o somatório tenha, os dois somatórios aqui, eles tenham os mesmos índices, limite inferior e limite superior. E o outro requisito é que o x esteja elevado à mesma potência aqui, ó. Tá compreensível, galera, isso aí? Se o x estiver elevado à mesma potência, você pode pegar esses dois somatórios que estão separados e unir num somatório só e colocar o x em evidência. Tudo certo aí? Beleza. Esse é o nosso objetivo quando a gente tenta resolver a equação diferencial com séries. É pegar todas as séries e colocar numa série só, para você ficar trabalhando com essa série única e descobrir quem são os coeficientes. Beleza? Esse é basicamente o objetivo quando a gente trabalha para tentar descobrir a solução na forma de série de potência de uma equação diferencial.
Deu para entender mesmo isso aí? Beleza, olha. Então, no nosso caso aqui, a gente tem 3 séries. Ó. Essas 3 séries, a gente vai tentar juntar numa série só. E para isso, a gente vai utilizar esse raciocínio que eu descrevi aí embaixo. Tranquilo? Aí eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Então, eu vou apagar isso aqui, certo? Ou vocês querem que eu deixe? Pode apagar, né? Pode apagar, né? Vamos lá. Antes da gente começar aí, me permita só fazer um passo... Antes da gente partir para o ajuste desses somatórios. Esse x ao quadrado que está aqui fora, pessoal, ele não depende de n, não é verdade? Então, ele é uma constante em termos de n. Então, significa que eu posso jogá-lo para dentro do somatório. Beleza? Aí, quando eu jogá-lo para dentro do somatório, ele vai multiplicar esse termo. Aí, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Beleza? Aí, fica x elevado a n mais 1 lá. Deu certo o que eu disse agora? Esse x ao quadrado que está aqui fora, ele não depende do n, que é o índice do somatório. Então, eu posso jogá-lo para dentro do somatório, multiplicando, e ele vai multiplicar o x elevado a n menos 1. Quando ele fizer isso, você conserva a base, que é o x, e soma os expoentes. Aí, 2 somado com n menos 1 dá n mais 1. Beleza? Então, vamos lá. Vou copiar. Vou colocar outro x lá para dentro também. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar esse x aqui para dentro, né? E a gente fica com n mais 1, né? Aqui, ó. E no outro termo lá, eu também vou colocar esse x para dentro aqui. E aqui fica n mais 1. Tá compreensível, pessoal, isso aí? Beleza? Tá. Aí, observe agora o seguinte, ó. A gente tem 2 somatórios que, se você quiser, você já pode juntá-los, ó, num somatório só. Tá compreensível o que eu estou dizendo? Eu já tenho 2 somatórios, ó, que já estão com um x do mesmo expoente e tem os mesmos limites. Então, pelo menos aqueles 2 já dá para juntar. Beleza? O objetivo da gente é juntar todos. Eu vou juntar logo esses 2 porque já dá para fazer, já diminui meu trabalho aí. Certo? Então, eu vou fazer isso. Isso aqui vai ficar esse somatório aqui, ó, que não dá para juntar a priori. A gente vai já fazer o procedimento para a gente conseguir fazer isso. Somado com esse somatório aqui do n variando do 0 até o infinito. Aí, quando eu juntar isso aqui no somatório só, pessoal, vocês concordam que vai ficar igual a Cn vezes n, né? Somado com Cn multiplicado por x elevado a n mais 1. Isso aqui dando igual a 0. Deu para entender isso aí? De novo, eu juntei esses 2 somatórios aqui no somatório só. Aí esse x elevado a n mais 1 eu coloquei em evidência. Aí o que ficou dentro do parênteses foi esse termo e esse termo. Certinho aí? Beleza. Vamos nós. Aqui a gente tem o seguinte, então. Vamos lá. Isso aqui implica no seguinte agora. Olha, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou ajustar para que esse x aqui e esse x aqui fiquem com o mesmo expoente, certo? Aí, me permita só dar uma lembrada num conceito que eu também já mostrei na aula passada, mas que eu vou lembrar aqui para eu poder usar aqui de novo com todo mundo entendendo, certo? Vamos lá. Se você tem, por exemplo, uma integral aqui de e elevado a 2x dx, com esse limite de integração indo aí, por exemplo, de 1 até 5, o que a gente faz aqui para resolver isso? A gente aplica um limite de integração, a gente aplica uma substituição, u igual a 2x, por exemplo,
du aqui dá 2dx. E aqui eu ponho du sobre 2 dando igual a dx, né? Isso aqui tranquilo para todo mundo, né? Aí a minha integral vai ficar e elevado a u. Aqui fica du sobre 2. E eu tenho que trocar os limites, na verdade, ó. Quando o meu x, por exemplo, é igual a 1, o meu u vai dar quanto aí? 2, né? Todo mundo entendendo aí? Aí eu troco aqui para 2, ó. E quando o meu x dá igual a 5, o meu u dá quanto? 10, né? Então, isso aqui dá a mesma coisa que 1 meio vezes a integral de 2 até 10 de e elevado a u du. Todo mundo entendendo aí? Inclusive, a integral é um somatório, né? Lembrando lá que é um somatório de rima. Olha, pessoal, quando chega aqui, eu posso inclusive fazer isso, ó. E elevado a x dx, né? Eu posso trocar pela letra que eu quiser, até por x. Não faz diferença nenhuma. Vocês estão entendendo aí? Depois que eu ajusto os limites de integração, eu troco o u pela letra que eu quiser. Por x, por z, por w. Enfim, não faz diferença. Porque já está com os limites de integração todos ajustados. Ó. Tudo bem? Porque... a letra é o que menos interessa, entendeu? Depois que você colocar elevado a u du de 2 até 10, você chama aí o u do que você quiser, até de x. Por que eu estou comentando isso? A gente basicamente utiliza o mesmo princípio com somatório. Eu vou, nesse somatório aqui, eu vou fazer o seguinte. Ou eu chamo esse n-2 de k mais 1, para depois eu renomear o k de n, aí vão ficar x elevado a n mais 1 e x elevado a n mais 1. Ou então, eu pego esse n mais 1 aqui, chamo esse cara de k menos 2, aí eu ajeito os limites e depois renomeio de k para n, aí fica x elevado a n menos 2, x elevado a n menos 2. Tanto faz. Todo mundo está entendendo aí? Basicamente, você vai fazer algo bem parecido com isso aqui mesmo. Você começou com um x aqui, de 1 até 5. Aí você fez um bocado de substituição aí e você ficou com uma nova variável lá com os limites ajustados. Aí você pode, inclusive, voltar para x aqui, se você quiser. Beleza, pessoal, aí? A gente vai fazer esse procedimento agora. Vocês entenderam o que eu disse? Vamos lá, vamos fazer, né? Vou apagar isso aqui, ó. E vamos para frente aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, por exemplo, aqui, pegar esse n-2 aqui e chamar de k mais 1. Eu repito, eu poderia ter feito o contrário aqui. Eu vou conseguir o mesmo resultado. Eu posso chamar o n mais 1 de k menos 2 também. Mas vamos lá, vamos fazer assim. Então, se o meu n-2 é igual a k mais 1, significa que o meu n, então, dá igual a k mais 3, né? Tá dando certo, pessoal, aí? Todo mundo entendendo mesmo, né? Beleza. Então, vai ficar como isso aqui, ó? Então, isso aqui implica que aquele somatório lá, agora vai ficar somatório Olha, quando n é igual a 0, pessoal, aqui, o teu k dá quanto? Deixa eu isolar ele aqui, né? Ó, se liga aqui, deixa eu isolar o k aqui para ficar bem nítido. Se eu pegar o k aqui, o k dá igual a n menos 3, né? Todo mundo entendendo? Se eu passar esse 1 aqui para o outro membro, né? Ó. Então, se o n é igual a 0, o k começa valendo quanto? Menos 3, não é isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa do limite, da troca do limite. Apaguei. Da troca do limite que a gente fez na integral lá. Depois que eu troquei de x para u, eu troco os limites. Eu estou trocando os limites. Aí vocês concordam que se o n for para infinito, o k vai para infinito? Então o limite de integração continua infinito, né? Aí aqui eu vou ter c índice n. Só que no lugar do n eu vou colocar k mais 3.
vezes, no lugar do n, repito, eu coloco k mais 3 aqui, ó, que é esse n. Aí no lugar do n menos 1, põe k mais 3 aqui no lugar desse n, aí você vai ver que dá k mais 2, né? Que vai ficar k mais 3 menos esse 1. Vezes x elevado, no lugar do n menos 2, eu vou colocar k mais 1. Olha, do jeito que está aí, pessoal, a gente já adequou todos os limites de integração. Aí eu posso voltar para n. Beleza? Então, continuando agora, ó, vou dar uma reduzida aqui. Já está com os limites de integração todos adequados, né? Aí, vou fazer isso aqui, né? Beleza. Então, do jeito que está aí, já que já está tudo certinho, eu vou renomear esse k de n aí. Ó. Então, vai ficar assim. Porque já está n mais 1, né? Aí, se eu chamar isso aqui de n agora, ó, aí fica n, né, aqui, n e n. Vocês entenderam mesmo, né, esse procedimento? Beleza. Aí já está quase lá, pessoal. O que é que está faltando ainda aí? Isso aqui tinha que começar do zero, né? Beleza? Aí, então a gente vai ter que tirar termo de dentro desse somatório para que ele comece do zero. Eu vou tirar o termo com n igual a menos 3, com n igual a menos 2, com n igual a menos 1 e deixar do zero para frente. Vocês estão entendendo aí? Ó, por exemplo, se eu tenho um somatório aqui do n variando do menos 3 até infinito, de, por exemplo, cn x elevado a n, se fosse esse aí. Aí, isso aqui, vocês concordam comigo? Se eu soltasse o primeiro termo daí, ele seria o c menos 3, x elevado a menos 3, né? Se eu soltasse o segundo termo, ele seria c menos 2, x menos 2, né? Se eu soltasse o outro termo, ele seria o c menos 1, x a menos 1, não é isso? Aí, eu soltei esses três, ó. Agora o resto vai do zero para frente, né? Beleza? Então eu vou soltar esses primeiros termos do somatório para que ele comece do zero. Não, o resto fica. Se eu fosse... O resto desse somatório aqui vai ser quem? Vai ser C0, x elevado a 0, mais C1, x elevado a 1 e assim por diante. Eu vou soltar só os três primeiros termos dele. Beleza aí? Na prática eu vou soltar os três primeiros termos para que eles comecem do mesmo n. O outro começa do 0. Se o outro começasse do 5, aí eu teria que soltar até o 4 e botar os dois começando do 5. Deu para entender, galera, isso aí? Vamos nós. Vamos lá. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Se eu soltar o menos 3, pessoal, ele zera, né, ó? Vocês estão entendendo aí? Se eu soltar o menos 2, ele zera bem aqui, né? Então, eu vou colocar do menos 1 para frente só. Porque o menos 3 dá 0 e o menos 2 dá 0 também. Então, eu só vou soltar o menos 1 na prática. Porque os outros dois primeiros dão 0. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Tá dando certo aí? Se eu pegar o n de ordem menos 3, esse termo zero, bem aqui, ó. Então, o n de ordem menos 3 dá 0. Se eu soltar o n de ordem menos 2, ele dá 0 aqui. Que zera tudo. Aí, se eu soltar o n de ordem menos 1, vai dar o quê? Vai dar o C2, né? Com n igual a menos 1 aqui, ó. Vai dar C índice 2 vezes menos 1, né? Agora, aqui fica 2, aqui fica 1, e aqui fica x elevado... x elevado a 0, né?
que é 1, né? Vou botar aqui para ficar bem explicadinho aí, certo? A gente soltou esse cara. Aí, agora, eu vou botar somado esse somatório aqui, só que ele começando do zero. Mais, né, esse aqui agora. Tudinho. Beleza? Até ficar igual. Pronto, pessoal. Aí agora não está faltando mais nada. Ó. Eu posso juntar esses dois somatórios por conta daquele mesmo procedimento que eu acabei de comentar com vocês. O x está elevado ao mesmo expoente e os índices estão exatamente iguais. Ó. Deu certo aí? Vamos já trabalhar com ele. Então isso aqui vai ficar o quê? Ó? Isso aqui implica... Na prática, isso aqui dá 2C2, né? Todo mundo entendendo, hein? Mas, aí esses dois somatórios vão ficar como agora? Vão ficar um somatório único, variando de 0 até infinito. Vou colocar, abrir o parêntese e colocar esse termo aqui, né? Ó. Mais esse outro aí, né? Aí aqui você vai ter o x elevado a n mais 1, né? Dando igual a 0. Certo, pessoal? Hein? Foi. Aí, olha, a gente tem o seguinte agora. Isso aqui tem que ser igual a 0, independentemente do valor do x. Isso é, para qualquer x, isso tem que ser 0. Vocês estão entendendo aí? A gente está com a igualdade, e essa igualdade tem que ser 0 para qualquer valor de x. O único jeito disso acontecer é se isso aqui for 0 e isso aqui for 0. Não tem jeito. Para que isso seja 0 para qualquer valor de x que você botar aí, a única possibilidade disso acontecer é se esses termos que eu destaquei de vermelho forem 0. Deu para entender, pessoal? Aí? Caso contrário, isso não vai ser 0 para todo x que você puser. Deu para entender o que eu disse agora? Então, o que tem que acontecer? Ó? O 2C2 tem que ser 0. Portanto, a gente descobre aqui que o C2 é 0, né? Nosso objetivo, pessoal, é descobrir quem são todos os Cs. A gente já sabe o C2, já sabe um, né? Beleza, hein? Tá faltando os outros agora. Mas o nosso objetivo é descobrir todos os Cs. E a gente também tem que isso aqui, tudo, né, tem que ser 0. Tá dando para entender aí o que eu tô falando? Aí eu vou fazer o seguinte agora. Já que isso aí tem que ser 0, eu vou representar isso aqui. Esse Cn, pessoal, eu vou colocá-lo em evidência, certo? Tem Cn vezes n mais Cn, ó. Então, eu vou colocar aqui o Cn em evidência. Aí você tem n mais 1, né? Dando igual a 0. Certinho aí? Aí eu vou passar esse termo aqui para o outro lado, ó. Vou deixar esse desse lado aqui, esquerdo, e o Cn lá eu vou passar para o outro lado. Então, você tem menos, né? Esse n mais 1 aqui. Aí isso aqui eu vou passar logo dividindo, né? Ó. Esse termo aqui, ó, ele não passa dividindo, né? Não, vou deixar assim mesmo, né? Calma aí. Não fica coisa demais, né? Eu vou botar aqui menos Cn vezes n mais 1, né? Certinho aí? Aí eu vou passar esse termo dividindo. Eu já vou deixar assim, ó, porque fica melhor trabalhar. Vou só trocar a ordem, uma multiplicação não tem problema, né? Pronto. Aí aqui vai ficar Cn mais 3 agora.
dando igual a menos n mais 1. Na prática, esse menos n mais 1 aqui, se você quiser, você distribui, né, aqui, ó. Aí, eu não sei se eu vou deixar assim, né, qualquer coisa, eu vou ver se eu vou distribuir ou não. Isso. Vamos ver se as contas... Eu vou passar esse termo aqui dividindo, certo? Podia distribuir, não ia ter problema não, certo? Vou colocar aqui n mais 3 vezes n mais 2 vezes o Cn. Tudo certo, pessoal? Aí? Então, a gente ficou com a fórmula de recorrência. Ó. Na prática, observa que se você tiver o Cn, você acha o Cn mais 3. Todo mundo entendendo aí? Então, a gente está com a recorrência nos Cns. Ocorre o seguinte, pessoal. Quando a gente está resolvendo uma equação diferencial, se ela tiver... Acontece algo parecido com o que acontecia lá de coeficientes constantes. Se a tua EDO fosse de ordem 2, tu teria duas soluções LI, não é verdade? Tu teria uma constante vezes uma solução, mais outra constante vezes outra solução. Tranquilo aí? Na prática, com somatório, acontece algo muito parecido. Quando você está resolvendo com somatório e a tua EDO é de ordem 2, a solução geral vai ficar uma constante vezes um somatório, mais outra constante vezes outro somatório. É como se você tivesse dois somatórios linearmente independentes e a tua solução geral dependesse desses dois somatórios. Aí a solução geral fica constante vezes um somatório mais constante vezes outro. Que basicamente é a mesma coisa que acontecia com coeficientes constantes. Se você tivesse um EDO de ordem 2 lá, a tua solução geral seria uma constante vezes um y1 mais outra constante vezes o y2, né? Se a tua EDO fosse de ordem 3, aí teria constante vezes y1 mais constante vezes y2 mais constante vezes y3. Beleza? Então, nesse caso, eu não tenho um EDO de ordem 2, então eu vou ter duas constantes soltas. Então, eu vou ter duas constantes que vão ficar sem valor, assim, enfim, eu vou botar o valor que eu quiser nelas, que vai ser a solução, e todas as outras vão depender de duas. Todo mundo está entendendo? E é assim que a gente vai fazer naquela recorrência. Tá, então, voltando aqui, ó. A gente sabe, inclusive, que o C2 é 0, certo? Eu vou começar, pessoal, a substituir valores de n aqui no meu somatório. Nota que o meu somatório não começa com n igual a 0 aqui. Então tá, já que ele começa com n igual a 0, eu vou começar com n igual a 0 aqui, ó. E eu vou vendo o que eu encontro. Fazendo n igual a 0, nessa formulação aí, asterisco, você fica com o seguinte. Se o n for 0, você tem que o C3 dá igual a quanto aqui? Dá igual a menos 1, não é isso? Aqui embaixo dá o quê? 3 vezes 2 vezes o C0. Nota que eu vou ter duas constantes soltas. Eu acho que serão o C0 e o C1, quando a gente for escrevendo aí essas soluções. O C0 eu não vou descobrir o valor dele mesmo não, porque a solução vai ficar em termos dele. Ele vai ser uma das constantes. Tudo bem, galera, aí? Beleza? Aí tá, já tá feito aí, né? Eu já descobri quem é o C3. Então, já tem um C0 que vai ficar solto, o C2 eu já sei que é 0, e eu já tenho um C3. Aí eu vou fazer agora o n igual a 1. Ó. Aí o C1, pessoal, é a outra constante que vai ficar solta. Eu vou ficar com C0 e C1 soltos, e todas as outras dependendo dessas duas. Beleza aí? Porque é para ser mesmo, já que eu vou ter duas soluções LI. Então, isso aqui fica como? Fica C4 dando igual a... Aqui dá 0, né? Não dá não, desculpa. Foi mal. Dá 2. Dá menos 2. E aqui embaixo vai dar o quê? Fica 4 vezes 3, né? Ó. Beleza? Vezes o C índice 1. Tá dando certo aí? Aí na prática vai ficar como, pessoal? A solução vai ficar C0 vezes um somatório mais C1 vezes outro somatório. Beleza aí? Do jeito que eu estava comentando. Fica C0 vezes um somatório mais C1 vezes um somatório.
Todas as outras constantes vão depender dessas constantes C0 e C1, certo? Vamos lá. Se você fizer n igual a 2 agora, você fica com o seguinte, ó. Vamos lá, vou carregando isso aqui para baixo, né? Se você fizer o n igual a 2, nessa formulação bem aqui, ó, você tem o seguinte. Fica com C5, dando igual a menos 3, não é isso? E aqui embaixo vai ficar como? 5 vezes 4 vezes o C2, né? Aí o C2 é 0, então o C5 é 0. Certinho aí? Vamos pegando mais alguns aqui, ó. Se eu fizer agora o n igual a 3, vou carregar essa formulaçãozinha aqui para baixo. Fazendo n igual a 3 nela aqui, você tem o seguinte, ó, fica com C6, dando igual a menos 4, né? Dividido por 6, né? Vezes 5, vezes o C3, né? Aí o C3 era quem? Era isso, né? Ó. Era menos 1, 3 vezes 2 vezes C0. Então, na prática, isso aqui vai dar quem? Ó? Isso aqui vai dar menos 4, 6 vezes 5, vezes isso aqui, né? Ó. Dentro de um parênteses, né? Que eu vou botar aqui. Beleza, pessoal, hein? Aí eu vou só dar uma reduzida aqui, ó. Só para colocar o resultado aqui, fica o quê? Ó? Fica 4, 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2. Todo mundo entendendo isso aí? Vezes o C0, verdade. Tá claro, galera, isso aí? Beleza? Olha, então, entenda o seguinte, ó. Se você for continuando aqui, você vai encontrando os outros termos, certo? Aí, se eu for representar isso aqui numa solução geral, assim, isso aí vai dar infinito, né? Eu vou representar alguns termos disso. Todo mundo entendendo aí? Então, nota que lá no começo, ó, a minha solução não era essa, ó, yx, dando igual a um somatório de n variando de 0 até infinito, de Cn, x elevado a n, que na prática estava dando isso aqui, né? Ó. Beleza? Então, na prática, essa solução vai dar quem? Ó? Isso aqui vai dar o C0 mesmo, vai ficar em termos dele, mais C1 vezes o x, mais o C2 vezes o x ao quadrado, só que o C2 é 0. Então, fica C3 vezes o x3, mas o C3 é quem? É menos 1/6, né? Aí, ó. Menos 1/6 de C0, né? Certo, pessoal? Aí. Então, dá menos 1/6 de C0. Vezes o x3, né? Aí ficaria o C4 vezes x elevado a 4. Aí o C4 é quem, ó? Se eu cancelar esse 2 com esse 4 aqui, fica menos 1/6, né? Ó. Então, fica menos 1/6 de C1. Calma, vai voltar aí. Eu espero que volte, vamos ver. Deu certo aí, vocês estão vendo? Tá. Aí, continuando agora, ó, o C4 fica menos 1/6 de C1, né? Então, ficaria menos 1/6 de C1
x à quarta. Vamos botar o próximo. O próximo seria x à quinta, C5x à quinta, mas o C5 é 0. Então não tem. Aí o próximo seria quem? C6, né? E na prática, se você perceber aqui, ó, você pode cancelar esse 2 com esse 4 aqui. Isso aqui dá 1, aqui dá 2, né? Ó. Certo aí? Então fica... Aí aqui também ainda dá para dar uma outra cancelada, né? Dá para cancelar isso aqui e eu cancelo isso aqui com esse 6, por exemplo, né? Ó. Beleza? Então fica quem, ó? Fica 1 dividido por... Aqui dá 9 vezes 5, né? Que é 45. Tranquilo, pessoal, hein? 45. O C6 depende do C0, né? Vezes x à sexta. Tudo bem, hein? E assim vai. Aí na prática, a tua solução é isso mesmo. É essa aí, é a tua solução. Então, se você fosse colocar isso aí num problema prático, quanto mais termos você colocar, melhor fica a tua aproximação da solução. Tá dando para entender? Beleza? Em geral, a gente representa... O livro aqui, por exemplo, ele sempre coloca a resposta lá no final, que ele põe as respostas, pelo menos das ímpares, ele representa sempre os 4 primeiros termos. Beleza aí? Aí na prática você fica com isso. Então, se você fosse considerar até o termo de ordem 6 para aplicar num problema prático, mesmo de engenharia, você teria 2 constantes. Aí ele teria que te dar condições iniciais, aí você ficaria até com esse termo de ordem 6, substituiria, acharia as 2 constantes, depois você trocaria o x pelo que você quisesse lá, né? E encontraria o resultado em questão. Né? Tá vendo? Aí, olha, nesse caso, pessoal, a gente tem um problema que a gente não resolveria com método algum antes desse. Porque a gente tem uma equação diferencial com coeficientes não constantes, certo? Então, o SERI te permite fazer esse tipo de solução. Deu para entender, galera, isso aí? Beleza?